Para mim, memória é assim. Imagina você cair e bater a cabeça e esquecer quem você é. Assim eu penso com o país que não guarda sua memória. Ele não sabe quem ele é. Você sabe que o pau da missa eles vão tirar, né? Mas eu estou de acordo que eles tiram, porque ele está perigoso. É um perigo o carro passar ali, ele cair em cima, né? Tanta gente passando fome, tanta casa está caindo porque o povo é sem vergonha. Que em vez de cair a cerca eles ir lá e fazer, não faz. Em vez de cair a janela eles lá consertar, fica esperando que alguém venha consertar. Agora vem falar besteira numa hora dessa, falar que tem casa caindo, a gente não está preocupado, está com frescura por causa de uma árvore. Está na hora do povo reagir, acostumar a lutar pelas coisas que tem. Não a perder as coisas que tem dando risada, é bobo alegre. É a raiva que eu tenho do pau da missa. É a raiva que eu tenho dele. Pois eu pedi um maquinista alto, bonitão, fortão. Ele só me dava Zé Mané, se eu acho que eu podia. Apesar que agora eu choro muito dele sair daí. Mas a minha vingança também é essa. Ele só não me deu Zé Mané. Eu quero que agora cortem ele pelo pé. Pelo fato desse pau da missa ser ligado com a vida da comunidade, aqueles que estão apegados no mesmo tempo ao passado, mas também à comunidade, gostaria que tivesse sempre aquele pau, né? Outros que têm outras escolhas, que não conhecerão talvez o passado também. Eu conheço o pau da missa desde que eu cheguei em Paranapiacaba. Ele sempre teve um papel muito importante, né? Porque naquela época era assim, se ia ter reunião na casa do seu Toninho, o aviso ficava no pau da missa. Tal hora vai ter, né, um chá no Lira, uma atividade na escola, tudo era colocado ali no pau da missa. Porque era assim, os meios de comunicação aqui não existiam, né? O jornal chegava um dia depois. Um ponto de referência funciona mais ou menos como um quadro de aviso. Gerava uma certa comunicação, não pelo jornal, não pela internet, que hoje em dia é uma comunicação diferente. Que eu, principalmente a moradora antiga, eu acho que ele também participou das fofocas, entende? Eu não virava porque ninguém punha lá que a mulher do outro estava dando. Isso era falado de boca a boca. Uma brincadeira, até uma gozação. Mas não tinha, tipo... Era respeitado. Era assunto sério. Não era dizendo de baile, não era dizendo de aniversário. Realmente era um comunicado sobre uma missa sétimo dia, o falecimento de um colega da gente. O meio de comunicação dos nossos antepassados, do pessoal antigo, isso tem que ser preservado, não tem outra maneira.
Tem que existir a história, a gente tem que falar sobre ela. Porque a memória serve para a gente não cometer os mesmos erros e valorizar aquilo que deu certo. Na verdade, assim, eu mesmo, pessoalmente, eu não tenho uma boa memória. Minha memória é instantânea, né? Ela é perceptiva. Então, o que eu vivi, eu sei contar o que era e o que não era, né? Mas não que eu fosse de lá estudando, né, as coisas daqui. Não, é que eu sempre vivi aqui e conheço coisa por coisa, né? As pessoas descartam as coisas muito fácil, né? Se eu soubesse que ia dar todo esse valor, eu tinha guardado ferramentas, coisas que ficavam assim esquecidos, lá jogado nos armazéns da ferrovia. Nós temos aqui uma vila operária inglesa ferroviária. Antes chamava Alto da Serra, hoje Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma vila que surgiu pela ferrovia, pelo desenvolvimento do século XIX. Eu só fui conhecer Paranapiacaba, respeitar Paranapiacaba e me integrar quando começaram os trabalhos para o tombamento, em 1987. Eu vim pra cá quando eu casei mesmo. Não foi antes, eu vinha só em baile de carnaval que tinha no Lira. Eu vinha de Cornélio Procópio, do Paraná. Eu cheguei aos 9 anos de idade. Todos da família eram ferroviários, foi por isso que eu vim para cá. Há 40 anos. Eu cheguei em Paranapiacaba em maio de 1961, 101 anos depois dos ingleses, né? Chegaram em 1860. Eu fui coroinha, trabalhei aqui praticamente a vida toda. Sou nascido aqui em Paranapiacaba, estou com 65 anos. E meu pai era limpador de patamar, depois ele passou a foguista de locobreque, depois ele foi maquinista. E assim eu cresci e depois me casei. Aí comecei tudo de novo, morando de patamar em patamar, até que eu cheguei aqui em Paranapiacaba. Mas era muito bom aqui. Logo eu comecei a conhecer as pessoas, né? E consegui muitas amizades. E eu fui trazida pela minha mãe, né, que se apaixonou por Paranapiacaba, quando na verdade nosso destino deveria ser Santos. Mas o trem atrasou aqui 47 minutos, tempo suficiente para ela se apaixonar e querer morar neste lugar. Aqui a vila é mágica, a vila aparece e desaparece. Tem horas que você vê o morro, tem dia que você não vê nada. Parece o grande caldeirão que você põe para esquentar e a fumaça vem para a vila apagar. Tem bruxa no pedaço com sua vara de condão e põe fogo no fogão. A fumaça aparece e a vila desaparece como passe de mágica. O morro a sumir, a fumaça a perseguir. O dia não passa nem as horas, só fica a fumaça na cidade mágica. Eu morei em Paranapiacaba durante muitos anos. Durante muitos anos eu briguei com Paranapiacaba, porque eu não aceitava, eu não enxergava, eu não conhecia Paranapiacaba. Eu tenho um amor muito grande pela vila, né, de Paranapiacaba. Depois os meus tios eram ferroviários, meu avô. Eu tive 4 filhos em 5 anos, sou uma mulher muito exposta, né? Aí eu sempre tinha 2 de fraldas, porque na minha época não tinha fralda descartável. E estava chovendo muito, eu peguei essa roupa toda, terminei de lavar, saí para fora, porque eu estendi as roupas do lado de fora.
E a minha mãe passou de guarda-chuva, garrocha, e eu lá estendendo roupa de baixo. Eu disse assim, você está ficando louca? Eu disse assim, não, eu preciso de sol, e quem sabe Deus vê nesses varais todos cheios, amanhã me manda sol. E no outro dia realmente me mandou sol para secar minha roupa. Paranapiacaba você tem que usar todos os sentidos para conhecer Paranapiacaba. Para você realmente conhecer Paranapiacaba, você precisa. Se você não sentir o cheiro de Paranapiacaba, se você não sentir o tato, a umidade de Paranapiacaba, as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas está frio? Não, não está frio, está úmido. Isso, da noiva, que agora está bem fraco. Antes você não enxergava um palmo na frente do nariz assim. Essa história de noiva, na realidade, é a neblina. Então tinha alguns ferroviários. A neblina vem subindo. Ela vem a noiva. Ela vem um estufo branco. Na ponte, vamos supor que eu cruzava com ele um tempo de sol e falou, pô, a noiva está subindo. Então a gente já sabia. Que é a serração. Que é a serração. Mas isso era uma gozação que um fazia com o outro. Não era nem um ditado fixo. Uma pessoa para entrar aqui, quando descia na estação, tinha que falar para onde ia. Para casa de quem que ia, porque se não falasse, não entrava. Você precisava de um vizinho, você não precisava nem falar, ele já sabia. Ele estava ali para te estender a mão. Você podia dormir com a janela, a porta aberta. Isso ainda, até hoje me vem lá nos olhos quando eu lembro. Que era na passagem de ano. A passagem de ano é um ícone da minha memória. Aquilo ali é terrível. As locomotivas aqui, todas apitando à meia-noite. 0 hora. 0 hora, todas as locomotivas. Meu pai reservava uma locomotiva para mim, eu ficava vibrante com isso. Agora, o interessante não era isso. As casas, como eram jardinadas, né? Você via prato de uma casa de lá, estava na tua casa, prato daqui estava lá, uma grande família. E não tinha um convite. Pra quê? Não tinha um convite. Passava, entrava, cumprimentava. Via sacra. Nossa senhora, que fazia via sacra. Não, beleza. Eles olhavam tudo, ninguém mexia em nada. Então era um lugar bem sossegado. Aí tá, a referência, para poder amarrar a história, essa família se reunia em volta da porta da mesa para saber de alguma coisa. Às vezes passávamos e não havia nada. Quando nós voltávamos já tinha lá. E era assim, todo mundo parava. Eu nunca fixei nada, mas eu lia todos os anúncios que eram colocados, né? Como todos. Estava fazendo o ginásio em Santo André, então mandava fazer uma redação, uma curiosidade que tinha na cidade da gente no ginásio. E eu falei sobre o pau da missa, que era o ponto de referência da cidade para tudo que acontecia, baile, festa, enterro, missa, festival do Serrano, festival do Campo de Caixa de Fumaça, piquenique. As paqueras também? E sabe o que aconteceu? Eu ganhei nota 10. Não, mas a paquera era na estação. Tem um pessoal aí que fala que sexta-feira, meia-noite, bate assim 3 vezes no pau da missa, aparece as pessoas assim em cima, nas folhas, né? Ah, é mentira, porque eu já esperei 6 horas, esperei meia-noite na sexta-feira, lá de baixo, e bati mais de 50 vezes, não vi nada. Eu queria ver se meu marido aparecia, mas não apareceu nada. Por isso que eu falo, eu moro aqui há 59 anos, nunca vi nada. Por conta do clima aqui de Paranapiacaba, que é neblina, muita neblina, então
mesmo com pouca visibilidade, ela era percebida, né? Então era um ponto ideal para esses anúncios, porque ela é muito próxima à rua e por esse motivo os avisos eram bem aparentes. Porque ali, quem morava do lado de cá tinha que passar ali para ir na padaria. Isso. Quem morava na vila de lá tinha que passar por ali. Ninguém ia subir por aqui para dar a volta para ir lá para cima, para perto do campo. Que é curioso ali, você ver. Ali virou uma esquina de comunicação mesmo. O pau da missa representa uma presença da igreja que os incomoda. Me parece que tem algo provavelmente profundo nesse aspecto. Eu vou a hora que eu acho que eu preciso ir à missa. Eu não sei se Deus gosta disso, mas é assim que eu... Eu acho meio triste das pessoas largarem a nossa igreja assim, né? Porque tem turista que vem e vai para a igreja. Agora o importante para mim é ter a missa. É um padre muito bom também, ele explica muito bem, mas a gente não tem aquele apego, ele não é nosso vizinho, ele não mora aqui, ele não é nosso, né? Só falar, ele não é nosso, ele é de Rio Grande. Mas devemos respeitar a realidade como ela é. Mas isso explica que o impacto que a missa tinha, a própria comunidade cristã tinha naquela época, já não se pode verificar da mesma forma hoje. É um fenômeno que podemos constatar em todo o Brasil, provavelmente, e talvez em todo o mundo, né? Devido a essa nova sociedade em que se privilegia o individualismo. O que talvez eu admiro é a firmeza de alguns daqueles que trabalharam desde o início, que nasceram aqui, por sinal, que passaram por muitas dificuldades, os altos e baixos da vida. Às vezes as pessoas vinham e diziam assim, ai, porque aqui era assim, porque aqui era assim, ai, porque eu não vou para cá porque eu tenho vontade de chorar. Eu falo assim, bom, e aí, o que você vai fazer? Você vai chorar? Ou você vai fazer alguma coisa? É aqui que é o peso! Chega de cortar esse lado, meu! Eu tinha uma amiga, um dia ela brigou muito comigo e disse assim, o que é mais importante para você? As casas ou as pessoas? Eu falo as duas coisas. Se você não cuidar da casa, não vai abrigar as pessoas. Entendeu? Então é necessário que você cuide das casas. Mudou-se a cultura de Paranapiacaba nesses últimos tempos. Nós fomos perdendo a identidade da vila. As mudanças foram, né? Que acabou a serra e o pessoal que tinha tempo aposentaram, outros puxaram o tempo, foram embora. Pô, antigamente, até chegar ao campo, você conversava com 100 pessoas. Hoje você fala simplesmente um bom dia e tem alguns que não respondem. É verdade. Porque mudou quem era morador. São poucos moradores antigos. Veio com outra formação, enfim, não são pessoas ainda sensíveis, porque elas não foram conscientizadas. Quando a gente começa a falar sobre preservação, o pessoal fala assim, isso é tão difícil. Eu tenho algumas pessoas aqui do Alto da Serra que me encontram, né, e me abraçam assim, você continua lá? Você continua luta, mas como você é perseverante? Eles não entendem muito como que eu ainda continuo perseverando. A gente tinha uma vida muito boa aqui, de repente nós fomos perdendo tudo. Tudo é tombado, a paisagem é tombada, entende? O espaço inteiro, tudo que estava, deveria ser preservado do jeito que estava, né, no meu ponto de vista, não só no ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista visual. Você vê o museu não tem mais a mesma atenção,
O castelinho só existe a construção para você ver, não é marco mais de história, o que tem ali dentro não é a história que tinha antes. Nós temos assim, uma preocupação com o impacto ambiental, com as nascentes que nós vamos perder, porque afinal de contas é aqui que nascem as águas que abastecem São Paulo e o grande ABC. Então a qualidade de vida das pessoas de lá depende das nossas nascentes aqui, né? Essa árvore sofre há quase uns 15 anos, pelo menos, sem poda. A última poda foi feita pela Rede Ferroviária Federal. Se podar ele vai continuar uns 100 anos aí. E outra coisa, eles poderiam calçar ela e cuidar, porque ela tem umas raízes que saem por dentro daquela casca. Porque vocês podem passar e ver. Ela tem uma casca assim, mas a madeira tá boa, não tá podre. Tanto que aonde eles cortaram, não tá verde. Você vê, você conhece madeira verde. Eu conheço pelo cheiro até. Olha o cheiro. Vai ter Podar ele, aí eu concordo, até concordo. Agora cortar ele, arrancar ele fora, não. Não, aquilo ali é referência daqui. Se podarem o pau da missa, eliminar ela, vai chocar a cidade como chocou quando queimou a estação aqui. É igualzinho. Vai ser igual. Paranapiacaba vai ficar de luto. Uma árvore, como calipeiro, essa entrevista, isso aí é uma vida, gente. Agora, é um marco de Paranapiacaba. Um marco de Paranapiacaba. Tudo que é velho morre, meu filho. Nós vamos morrer, porra. Por que a porra do cara pode cair? Eu estou com 62 anos. Se eu ficar doente, eu vou no hospital, o médico vai me matar? Não, ele vai dar um jeito de... Tem que arrumar um jeito de reativar. Então, a mesma coisa é uma árvore. Além do pau da missa, que é importante, eu concordo, a manutenção, seria a volta do subúrbio. Seria a volta de um trem que trouxesse o pessoal de São Paulo até aqui. Se a vila vai morrer ou não vai, eu não tenho assim essa paixão violenta, porque tudo é passageiro. Agora tem o pau da missa, que não oferece perigo, ele pede atenção. Aí simplesmente a gente vai lá e corta ele. Bem, né? Acaba. Daqui a pouco não é mais uma vila histórica. E a gente vai perdendo a identidade que fala, né? Uhum. Porque você perde uma coisa hoje, perde outra amanhã, perde outra. O pau da missa, ele tornou-se um ícone. Pertence à história, à memória, pertence ao Estado. Ela não foi tombada pelo Estado. É uma pena que está acontecendo com o pau da missa. Mais uma pena, mais uma. E aquilo que eu te falei, a campanha desse ano da igreja é preservar a vida. Os símbolos em geral, na sociedade, os símbolos são aqueles gestos, objetos que dizem muito mais do que parece. Porque por detrás tem uma história. Justamente esta história, esta memória histórica que fica no povo. É um fenômeno de fragmentação do povo. É um fenômeno preocupante. Eu acho que humanamente, culturalmente, vai deixar marcas na história, né? Essa época que nós estamos vivendo. Tem aspectos bonitos, interessantes, né? Mas esse aspecto profundamente humano, que é justamente esta questão da comunhão, da relação entre as pessoas, isso é um fato muito preocupante, eu acho.
infelizmente, olha, a minha opinião seria tentar preservar, nem que seja o tronco da árvore. Pelo menos mais 5 anos, 3 anos, 2 anos. E um símbolo, em geral, não se explica. Um símbolo se vê e a pessoa sente. O sentir é muito mais rico do que o entender, né, pela inteligência. Então, em geral, os símbolos têm esse papel. A planta eu considero como uma coisa viva. Ninguém subia, existe um respeito também nesse sentido. Eu era criança aqui, moleque, trepava em tudo quanto é árvore. Nessa, todos respeitavam. Essa era sagrada? Era sagrada. Ela precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de nutrição. Num piscar de olho a gente foi lá outra vez, já estava mais cortado ainda. Então qualquer dia eu acho que a gente amanhece e a árvore não está mais lá, né? Não, porque não foi legal, né? Foi quando meu pai faleceu. E quando ele faleceu, embora o enterro não tenha sido aqui, o comunicado veio para cá. Que era a forma mais fácil de entrar em contato com todos. E para mim o fato mais importante, infelizmente, foi isso. O dia que eu tive que fixar ali a nota de falecimento dele. Isso para mim foi o fato mais marcante. Na época eu já dava aula aqui na escola como estagiária e os alunos escreveram: "Parabéns, professora, você é a nossa vida." Escreveu lá e pôs meu nome embaixo. Eu só marquei o dia do falecimento dele, né? E o dia da missa de 7º dia, que já faleceu faz 15 anos. Meu batizado foi anunciado lá. Eu estou falando de 68, viu? Então, é uma coisa que você vai olhando, com o passar do tempo, a gente é muito saudosista. Ele é um ser vivo, e os seres vivos morrem. Eu acho que a memória para uma pessoa são as raízes de uma árvore. Isso é fundamental. Na raiz tem a identidade, na verdade. Ultimamente eu li até um artigo de um filósofo que dizia: eu é o outro. Um pouco esquisito, assim, como nada de pensar. Mas depois, desenvolvendo a ideia, ele vai dizendo que a pessoa ela vem do outro, e é verdade. Ao pau da missa. Pau da missa famoso, nada ele escondia. Falava das moças, das casadas, das mal amadas, falava até do Big Bang. Tudo ele declarava. Falava dos falecidos, da missa do 7º dia, falava dos casamentos fracassados, falava de quem bebia. Pau da missa famoso, teu fim chegou. Para nós moradores está sendo um horror. Queríamos que ficasse aí com louvor. Eu traria o amor que as pessoas tinham por esse lugar, a vontade de viver aqui, a alegria de viver aqui. Trazia uma escola técnica de preservação de patrimônio. Uma coisa não. Eu traria um pessoal que fosse competente e que desse valor ao que nós temos aqui. É
Essas pessoas. Antigos moradores, pessoas que conheceram Paranapiacaba ontem, não interessa. Interessa que tenha esse sentimento de Paranapiacaba. Que entenda que morar em Paranapiacaba é morar no museu. Porque se as pessoas que viessem para cá pensassem no valor que tem aqui e cuidassem do jeito que era, eu acho que a vila ia durar muitos anos ainda. Na verdade, o meu desejo será justamente a partir do novo, porque não se trata também de ressuscitar o passado. Eu acho que cada época tem que responder ao chamado do momento, né? Eu ainda consigo, talvez seja por isso que eu nunca desisti da minha luta por preservar Paranapiacaba. Eu consigo fechar os olhos e abrir e ver uma outra